Vamos então começar o tema 4, Laboratório do Mundo Invisível. O Laboratório do Mundo Invisível é um capítulo do livro dos médiuns, que começa no item 126 e vai até o item 131, onde o Kardec, na época, ali com aquela curiosidade, saber como é que as coisas aconteciam, como é que as coisas se apareciam, como é que as coisas se materializavam, como é que os espíritos se vestiam, usavam os adornos que usavam. Então ele vai ali buscando através das perguntas, nas respostas que ele vai obtendo, das pesquisas que ele vai fazendo, entender como isso acontece. E nós aqui no Brasil, nós temos uma facilidade de poder compreender tudo isso graças à obra do Chico Xavier. E nós temos que ser muito gratos ao Chico Xavier pela sua abnegação, pela sua dedicação, pelo amor que ele teve para com todos nós, de deixar 400 e quase, acho que 450 livros. E nós vemos, principalmente nas obras de André Luiz, a explicação, a colocação de como as coisas acontecem, de como elas funcionam no plano espiritual. Então nós temos esclarecimentos, nós temos conhecimentos que a maioria dos povos não tem, porque são poucos os países que têm a obra do André Luiz traduzida, do Chico Xavier traduzida, né? E são poucos livros, pouquíssimos, que já foram traduzidos. Nós temos que ser muito gratos pela obra que temos, pela oportunidade que temos de conhecer e de aprender e aproveitar esta oportunidade, porque não existe acaso, não existe coincidência de estarmos encarnados aqui, agora, na época que estamos aqui no Brasil, e termos essa oportunidade de ter a obra do Chico às nossas mãos, perdão, do Divaldo também, o Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. São obras maravilhosas. Perdão, vamos lá. Entre as surpresas que as narrativas espíritas apresentam a respeito das diferentes dimensões do plano espiritual, um fato se destaca: o mundo invisível é semelhante ao visível, ou plano físico. Daí o espírito André Luiz transmitir informações, algumas até corriqueiras por ele presenciadas na região inferior para onde foi conduzido logo após a sua desencarnação. Abre aspas. Está aqui o capítulo 2 do livro, um trecho, do capítulo 2 do livro Nosso Lar. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome e todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então nós vamos ver nesse capítulo o André Luiz colocando a dificuldade para a região que ele está, que é um umbral que ele está ali, é uma região de pessoas com sentimento de culpa, com remorso, desestabilizadas, desestruturadas. Então é uma região que não tem informação nenhuma. Você não vai encontrar uma casa, você não vai encontrar uma rua, você não vai encontrar uma cidade. Por quê? Porque tá todo mundo perdido, tá todo mundo ali desarvorado, tá todo mundo sem saber o que tá acontecendo, tá todo mundo fechado nos seus loopings, né, nas coisas que estão ali vivenciando. Então a gente vai ver que as unhas crescem, a barba dele cresce, o cabelo cresce, ele tem fome, ele tem sede, ele tem as necessidades fisiológicas. Então ele está ali, de uma certa forma, num desespero, numa região que seria uma região praticamente de pesadelo. Então nós vamos ver que a partir do momento que ele é socorrido, por que ele é socorrido? Porque ele se permite, porque nós vamos ver, a gente vai ver ali, compreender no livro, que a mãe dele está intercedendo, pedindo que ele seja socorrido. Vem o socorro para ele, mas ele foge da luz como os outros fogem. Então, a hora que ele realmente cai em si, e aí a gente vai lembrar da parábola, dos dois irmãos, que é a parábola chamada do filho pródigo. Eu prefiro colocar como os dois irmãos, porque os dois irmãos são problemáticos.
Então, nessa parábola, quando o filho mais novo, que dilapida, né, que toda a fortuna que ele pegou do pai, ele cai em si, ele entende o que está acontecendo, ele percebe o erro que ele fez, ele se arrepende, que essa é a diferença. O remorso, a culpa, gira em torno do ego, gira em torno da vaidade, gira em torno da prepotência. O arrependimento e a vontade de ressarcir o erro que fez faz com que a gente comece um estado evolutivo. Então é uma diferença muito grande. Então, quando ele cai em si, ele volta para a casa do pai e pede ao pai que o trate não como filho, mas como um empregado, porque como empregado ele vai viver melhor do que ele estava vivendo. Ele estava vivendo no mundo junto com as pessoas com quem ele estava. E o pai o recebe de braços abertos. É uma metáfora muito bonita para a gente poder entender. Então, quando o André Luiz cai em si e realmente pede ajuda, realmente está ali arrependido de suas colocações, das suas escolhas, dos seus pensamentos e sentimentos, aí ele recebe o auxílio. Então aqui nós vamos ver, eles continuam colocando aqui. O irmão Jacó, que é o pseudônimo do espírito Frederico Figner, relata no livro Voltei, impressionado com a paisagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace, do seu desencarne, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a desencarnação, a explicação. E aqui nós vamos ver o irmão Jacó, que ele desencarna ali um espírito com conhecimento, ele faz o seu desenlace, ele participa ali, ele está com esse irmão Andrade, ele está com a filha dele, ele está com o Bezerra de Menezes ali junto com ele, e quando ele é transportado, por quê? Porque tudo se caminha e se faz em grupo. Quando o grupo ali junto com ele, a filha, o Andrade, o Dr. Bezerra, vão levá-lo para o plano ao qual ele vai continuar o seu aprendizado, o seu estudo, e que ele começa a olhar para a Terra, olhar a psicosfera, olhar as energias, olhar as figuras que estão ali materializadas na Terra, a densidade, um cheiro ruim, ele fica estupefato. E aí o Andrade coloca para ele: você está estranhando por quê? Se todos nós vamos ver aqui, o que ele coloca, se todos nós vivemos e respiramos na psicosfera que montamos, todos nós materializamos à nossa volta o que nós pensamos, sentimos e vivemos e respiramos nessa psicosfera. Quando nós nos juntamos todo, infelizmente o planeta Terra é dominado pelos irmãozinhos instigantes, é o mal que domina. Juntando tudo isso vai dar uma psicosfera muito feia, muito triste, muito fedorenta, muito difícil de se ver. E é isso que ele descreve e é isso que o Andrade explica para ele. Então ele coloca aqui a explicação de que tal paisagem representava reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. Então é o capítulo 9 aqui do livro Voltei. O espírito Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, narra que por ocasião da visita de entes queridos aos internos da colônia Maria de Nazaré, aí nós vamos ver aqui um trecho do livro Memórias de um Suicida. Então a colônia Maria de Nazaré, ela para onde são levados os que estão no Vale do Suicida, vamos lembrar que o Vale dos Suicidas é cuidado por Maria, os trabalhadores de Maria ali acodem, socorrem, os suicidas, e depois que eles têm condições para poderem ser auxiliados, eles são encaminhados para o hospital, são encaminhados para centros de reestruturação, de reabilitação, tem universidade, tem dentro desse campus de trabalho ali do Hospital Maria de Nazaré, do Pronto-Socorro Maria de Nazaré,
E os trabalhadores, e aqui ele vai descrever as trabalhadoras, elas, quando os internos que estão ali vão receber a visita dos seus entes queridos que estão desencarnados ou que estão em desdobramento e que tem essa possibilidade, que existe essa possibilidade dessa visita, porque é uma possibilidade que depende das duas partes, né, do desencarnado e do familiar desencarnado ou do familiar que ainda se encontra encarnado. O que eles fazem? Eles montam, né, um cenário, eles plasmam ali através da memória, através dos sentimentos daquele irmão que vai receber a visita. Eles plasmam a casa que ele viveu quando era criança para poder receber o pai ou a mãe. Eles plasmam a casa que ele tinha com a família, todos os móveis, toda a configuração, para que ali eles se sintam em casa recebendo, né, os filhos, a esposa, o marido. Perdão. Então nós vamos ver esse cuidado, né? E a lição que nós estamos estudando está querendo nos passar. A questão de, se nós construímos aqui na Terra, nós também construímos através do nosso pensamento, que movimenta, que trabalha através do fluido cósmico, nós construímos tudo aquilo que nós precisamos, tanto encarnados, mas principalmente com mais facilidade, desencarnados. Então vamos ver aqui o Memórias de um Suicida, quando o Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo do Camilo Castelo Branco, coloca, né, nos internos da colônia Maria de Nazaré: bondosas e caritativas como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e com arte e talento criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos encantadores por nos falarem as recordações mais queridas da infância, como da juventude. Muitos desses recantos, desses lugares, né, traduziam o lar paterno. Outros lembrariam cenários edificados sobre as doçuras da afeição conjugal, né, a casa onde vivia com a família. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever a minha mãe querida. Revi a minha esposa e recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. No plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes, o cuidado com certos detalhes, como objetos e decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. E nós vamos ver que nas regiões abissais, as regiões das furnas, onde estão os nossos irmãozinhos instigantes, né, os lugares dos trevosos, daqueles mais densos, mais pesados, também existem construções que são mais tristes, mais escuras. Nós vamos ver no livro Libertação, André Luiz descrevendo nessas construções lá na região que o Gregório dominava, e ele fala de que escorre uma gosma densa, parecendo piche, né? Uma gosma preta, escorre pelas paredes, tamanha a densidade, tamanha a psicosfera, né, deletéria, densa, que existe naquela região. Então, eles ali realizam as suas construções, e nós vamos ver nas regiões como o nosso lar, por exemplo, né, que é uma colônia que está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver as construções, vamos ver cidades, e como a gente vê também no livro Evolução em Dois Mundos, lá muito mais evoluído do que aqui, né, o plano espiritual, e do plano espiritual vem para a Terra todo o processo evolutivo na ciência, na medicina, nas artes, na música, né?
E aqui, juntos e misturados, a gente bagunça muito tudo isso, mas tudo que vem é para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de água, dos salões naturais que reproduzem quadros da passagem de Jesus pela terra. E ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda. Aqui é no capítulo 32 do Nosso Lar. E nesse capítulo a gente vai ver colocações lindas, formações que ela faz e que ela cuida. Porque nós vamos ver a Narcisa colocando para o André que dá muito trabalho, exige muito cuidado. Tudo que se cria, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bonito, exige cuidado, exige trabalho, exige a necessidade do esforço para manter e para conservar. Eu sempre visualizei, é um capítulo lindo esse capítulo 32, e a gente vai ver o André Luiz descrevendo as plantas e as flores maravilhosas, os perfumes, e que as flores captam a energia do sol, e à noite essas flores emitem essas energias. Então elas são fosforescentes, elas têm luz à noite, elas se iluminam e iluminam o ambiente à noite. Então quando eu assisti aquele filme Avatar, né, que a gente vê ali aquelas plantas reluzindo, a primeira coisa que eu pensei foi que o James Cameron, o roteirista, o diretor, de alguma forma tiveram algum contato, né, com a obra do Chico, né, com a obra do André Luiz, porque o que ele coloca lá, a gente vê que o Jardim da Veneranda é assim, e a obra do Chico André Luiz é de 1940. Então nós vamos ver aqui esse trechinho do capítulo 32 do Nosso Lar, quando a Narcisa coloca para o André Luiz: a conservação desses jardins, a conservação desses lugares exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representava vasta compensação. Então é um lugar lindíssimo, mas que exige muito trabalho de conservação por parte da ministra veneranda. Acrescenta sua amiga Narcisa, habitante de Nosso Lar. É uma colocação que a Narcisa faz ali para ele. O livro dos médiuns, no livro dos médiuns, né, Allan Kardec apresenta a seguinte questão. Está aqui é o item 126 do livro dos médiuns. Mas onde, né, eles vão buscar, onde os espíritos, né, espíritos sempre são os desencarnados, né, a alma é o espírito encarnado. Então, mas onde eles, os espíritos, vão buscar esses vestuários semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, né, encarnados, com todos os acessórios que os completavam? Para responder à indagação, a Kardec supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser parte integrante da forma natural dos espíritos se apresentarem, mas indaga: e quanto aos objetos e acessórios? Teriam eles correspondentes no mundo invisível? Ou seriam apenas impressões, ou até mesmo mera aparência? Porque aí nós vamos ver o Kardec está muito preocupado com isso, perguntando se é aparência, se não é. E aí nós vamos ver um relato, né, de uma senhora que vê um senhor, ela está muito doente, ela vê um senhor aos pés da cama dela, e ele tem uma caixinha, uma tabaqueira, né, uma caixinha com tabaco, com rapé, que naquela época usavam para poder espirrar. E aí o Kardec vai perguntando para os espíritos ali. Esta aqui é a questão 128, é o item 128 do livro dos médiuns. E aí o Kardec vai perguntando: mas essa tabaqueira é só uma ilusão? Se o espírito pegar ali, ele vai espirrar? O espírito fala: não vai espirrar, porque aquilo ali é só uma montagem, é só uma colocação, né, que ela está visualizando. Ele falou: mas se houver necessidade de que ela pegue essa tabaqueira, ela se materializa, ela fica tangível, aí o espírito coloca: se houver necessidade de tanto, tiver algum motivo útil, aí sim, fica tangível. E eles vão respondendo, e é isso que a gente vai ver aqui nesse item 128, que um trechinho é transcrito.
A resposta às perguntas foi fornecida pelo Espírito São Luís e se resume no seguinte: todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. Todo o universo é a partir do fluido cósmico que tudo é montado. Em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram em composição do perispírito, porque o nosso perispírito, ele é matéria, uma matéria sutil, mas é matéria. Nós vimos no nosso estudo passado que são fluidos e matérias condensados, trabalhados, que montam o perispírito. No item 116 do Livro dos Médiuns, que é aquilo que eu estava comentando daquela senhora, que é uma senhora vidente e que ela vê um encarnado, não é um desencarnado que ela vê ali aos pés da cama dela, é um encarnado. Então, no item 116 do Livro dos Médiuns, Kardec narra o caso de uma senhora que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida que morava em sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona aos pés da própria cama, trazendo às mãos uma caixa de rapé, de onde tirava uma ou outra pitada. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Tempos depois, já recuperada do susto que a aparição lhe causara, e da doença, recuperada da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram o mesmo. Um exemplo clássico é o da escrita direta, na qual as palavras e dissertações escritas utilizam tintas de cores diferentes e que surgem no ar, na madeira, no papel, etc., sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que à primeira vista poderia-se supor que o espírito escrevia com o apoio de um lápis. Verificou-se posteriormente que não era o que acontecia. E aqui nós vamos ver o item 127 do Livro dos Médiuns. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? A explicação fornecida por São Luís foi essa, e aqui é o item 128. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, os espíritos materializam através do fluido cósmico aquilo que eles precisam. E nós vamos ver nessa mesma questão o São Luís colocando ali para o Kardec que o Kardec pergunta que a maioria das coisas elas são visíveis ali, elas somem. E na escrita direta o papel continua com a escrita ali. E aí o espírito coloca que se for uma escrita, se for uma colocação pura e simplesmente só para curiosidade, que não tem grande importância, ela aparece e ela some. Agora, se for uma colocação, uma escrita importante, que tenha algum motivo útil para que ela se mantenha ali no papel, da mesma forma que torna alguma coisa tangível, eles fazem com que aquela tinta também fique perene, ela fique ali no papel, ela se mantenha, a escrita se mantenha ali no papel. O fluido cósmico universal é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado. É o que nós estávamos falando. É através do fluido cósmico que nós montamos aqui encarnados, tudo que nós temos, de uma forma mais difícil, usando todas as materializações. Então, o arquiteto pensa, monta um projeto e depois os grupos de engenheiro, mestre de obra, pedreiro, encanador, eletricista vão, através daquele projeto que ele colocou aqui, montar com tijolo, cimento e ferro aquilo que ele desenhou no papel.
Então leva algum tempo, mas aquela casa, aquela construção é visível, tangível, né? As pessoas vão poder morar ou trabalhar ali dentro. No plano espiritual se processa praticamente da mesma forma. É o pensamento, só que o pensamento tem um trabalho, uma formação mais simples e mais rápida para formalizar as coisas que estão se plasmando, né? se montando ali naquele pensamento. Então, o que ele diz aqui, o fluido cósmico universal é suscetível de transformação pelo homem encarnado e desencarnado, produzindo não só diversidades de matérias, como também mudanças nas matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Consta o seguinte em O Livro dos Médiuns, e aqui é o item 130 do Livro dos Médiuns. Ora, assim como o espírito, servindo-se apenas de sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar as suas propriedades usando como reativo a própria vontade? E aí nós vamos lembrar do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, nós temos aqui no canal. É um livro imprescindível, todo mundo tem que ler esse livro. A questão da vontade. É a vontade que nos impulsiona para fazer o que queremos fazer. Então, só que a gente precisa prestar atenção, analisar, governar, gerenciar os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa vontade. Daí a colocação do Cristo, o vigiai e orai. Por quê? Porque essa vontade pode nos catapultar para frente, nos ajudando a crescer e a evoluir, mas a nossa vontade também pode nos jogar abismo abaixo. Depende de para onde para que lado a nossa energia está sendo direcionada. E é o que nós vamos ver aqui. Vemos então a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, né, que é o espírito que está na erraticidade, que é aquele que precisa reencarnar para continuar o seu aprendizado, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ensina Emmanuel no Pensamento e Vida, capítulo 2. Gerência esclarecida, ou seja, é o conhecimento, o autoconhecimento, usando a razão para tomar suas decisões, né, suas escolhas. E vigilante, vigiando os pensamentos, vigiando os sentimentos, palavras, né? Vigiai e orai de Jesus, governando todos os setores da ação mental. Para que nós possamos governar todos os setores da nossa mente, nós precisamos nos conhecermos. Nós precisamos saber quem somos, como sentimos, como pensamos, quais são as nossas tendências, o que nós precisamos modificar mais rápido, o que nós precisamos trabalhar mais, quais são as nossas qualidades que nós temos que manter e aumentar cada vez mais. Então não existe essa governança dos setores da ação mental se não tiver autoconhecimento. Como eu digo sempre, eu vou bater, os espíritos vão bater, todos os livros vão bater sempre nessa tecla: autoconhecimento, conhecimento, estudo, aprendizado, mudança interior, prática do bem, fraternidade, empatia. Nós vamos estar sempre no disco quebrado, sempre na mesma tecla. A vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos. Fenômenos mediúnicos, aquele que existe a participação de um espírito junto a um encarnado, ali a um médium ostensivo encarnado, e os fenômenos anímicos, quando é um paranormal, é uma pessoa encarnada que realiza coisas diferentes, por isso paranormal, e não tem a participação de um espírito. Então, quando tem a participação do espírito, é um fenômeno mediúnico. Não tem nenhum espírito participando daquela situação, daquele fenômeno, é um fenômeno anímico.
Então a vontade exerce, portanto, um papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos espirituais pelo passe, atividade corriqueira na casa espírita. Nós já falamos bastante nesses nossos estudos acerca do passe. Sabe-se do papel capital, aqui é o item 131 do Livro dos Médiuns. Sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil, que é o magnetismo, não as nossas energias magnéticas? A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Porque quem pensa é o espírito, nós somos espírito. Nós comandamos o perispírito e o perispírito comanda o corpo. Quem está falando aqui, a mente que está pensando, a mente que está transmitindo é o espírito. Quem está transmitindo para vocês é a vestimenta, é o ego, é o corpo que está recebendo essa informação através do perispírito. Então, eu, como espírito, transmito a minha ideia, o meu pensamento, o meu raciocínio para o perispírito, porque é ele que se comunica com essa vestimenta, com este corpo que eu uso aqui neste planeta para poder aprender e estudar, que tem um ego, que tem um avatar que se chama Sandra, que é uma das minhas existências. Nós temos uma única vida e várias existências. Nessa existência, o meu avatar, o meu ego, é uma mulher que se chama Sandra. Em outras existências eu posso ter sido homem, eu posso ter sido mulher. São existências que nós vamos tendo, mas nós temos uma trajetória só, uma única vida. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, que vai do átomo ao arcanjo. Então ele pergunta aqui, porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, que é aquilo que eu falei, é uma alavanca que catapulta para frente ou para baixo, né? Com o auxílio dessa alavanca, ele atua, o espírito, através da vontade, ele atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas, que são o quê? Reações químicas, né? São reações energéticas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma coisa simples, H2O, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, a gente tem água, coisa mais pura que tem, né? Melhor que existe no planeta. Se nós aumentarmos mais um átomo de oxigênio, fica H2O2, nós temos um ácido corrosivo. O que é isso? São reações químicas e nós vamos ter essas reações em tudo. Então, por isso que a hora que se trabalha com o fluido cósmico universal, vai se exercer o quê? Reações energéticas, reações magnéticas, reações químicas que vão mudando, transmutando, modificando coisas, matérias, mas também vão modificando pessoas, porque são reações magnéticas, reações energéticas que nós temos no encontro, por exemplo, com um mentor, no encontro com um espírito elevado. São também reações energéticas, reações magnéticas que nós temos com um irmãozinho instigante, com um irmãozinho que está ali querendo que a gente tenha medo, tenha raiva, tenha ódio, se suicide, mate alguém. São reações que vêm através desses entrosamentos, desses componentes, da mesma forma que acontece numa reação química. Então, quando a gente vai estudando, aprendendo, a gente vê que as coisas são simples. Por serem simples, muito simples, às vezes não são tão fáceis de ser entendidas, porque nem sempre aquilo que é tão simples e tão óbvio as pessoas conseguem ver. Às vezes o óbvio está ali, as pessoas não veem, porque, como disse Jesus, nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por quê? Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente vê
A gente olha, enxerga, mas não vê. A gente enxerga porque não é cego. A gente escuta porque não é surdo, mas não ouve. Ou seja, não assimila aquilo que está sendo mostrado, nem aquilo que está sendo falado. Porque nós não queremos assimilar. Porque nós não queremos ver. Nós não queremos ouvir. Porque nós sabemos que aquilo vai contra o que nós somos. Porque vai mostrar para nós mesmos que nós somos feios, que nós somos sujos, que nós somos fedorentos, que nós somos deformados pela nossa raiva, pelo nosso ódio, pela nossa preguiça, pela nossa ignorância, pela nossa prepotência, pela nossa vaidade, egoísmo e por aí vai. A hora que nós trabalhamos e buscamos e nos conhecemos, é duro, é difícil, mas nos conhecendo, nós temos condições de começar um trabalho de formiguinha, porque não existe salto na evolução. Nós vamos trabalhar passo a passo de formiga, mas nós vamos caminhando para frente se estamos no trabalho hercúleo do autoconhecimento, da transformação interior, porque a hora que nós nos transformamos de dentro para fora, nós automaticamente mudamos a nossa energia, o que nós plasmamos, mudamos a nossa frequência, mudamos o nosso cheiro, mudamos a nossa cor, mudamos a nossa psicosfera, consequentemente mudamos o condomínio que existe à nossa volta. É uma questão de vontade, verdadeira vontade de se modificar. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver a questão das reuniões mediúnicas, né? Nós vamos analisar e estudar as reuniões mediúnicas sérias. Essa é a questão. Reuniões mediúnicas sérias. Até lá!